Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Entrevista Fabico. Meu nome é Luana, hoje eu estou aqui com os meus colegas Bernardo, Isadora e Nicolas para conversarmos com o jornalista Tiziano Osório, que vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória como colunista de filmes e séries no Grupo RBS. Além disso, Tiziano também vai nos contar sobre o lançamento do seu primeiro livro, O Morcego e a Luz, 80 anos de Batman no cinema. Tiziano, muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Como surgiu esse interesse pelo cinema? O que te motivou a começar a escrever sobre filmes e séries? Bom, acho que primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Fabico, onde eu me formei, né? E foi um prazer receber esse convite para voltar aqui. Olha, como é que eu comecei a escrever sobre cinema? Eu teria que voltar como é que eu comecei a gostar de cinema, né? Que uma das primeiras lembranças que eu tenho de infância é ir ao cinema com a minha mãe, ou com meu pai, ou com minha mãe e meu pai juntos. E sempre fui fascinado por aquele universo de fantasia, aquele momento daquela momento em que tu sai da realidade, tu entra numa sala escura, tela grande, o som alto, né? Por aquelas 2 horas a gente ficava realmente num outro mundo, né? E aquilo me marcou e sempre gostei de cinema. Quando eu entrei no 2º grau, começou a se aproximar o vestibular e eu comecei, o que eu vou fazer da vida? Né? E uma das poucas coisas que eu achava assim, que eu fazia razoavelmente era escrever. Então, por isso que eu fiz primeiro para publicidade o vestibular, depois para jornalismo. Quando eu comecei a cursar jornalismo, eu ainda não tinha muito certo aqui na Fabico para que área que eu gostaria de ir. Eu sabia que eu gostaria de trabalhar com aquilo que me desse prazer, porque eu não tinha percepção na época de como é importante tu fazer o que tu gosta. Para uma questão de estresse, o trabalho vai ser sempre estressante, mesmo que tu goste do que faz, mas uma questão da felicidade, da realização pessoal, que eu acho muito importante. E eu vejo, não só na minha profissão, mas em outras profissões, pessoas que, mesmo que ganhem muito dinheiro, não são satisfeitas, não são felizes, né? E acho que isso é importante. Não tinha essa percepção clara para mim, mas é importante para mim. Bom, daí surgiu uma oportunidade de entrar no Grupo RBS, um trabalho que era de estudante, né, fazendo escutas, comprando fotos. E eu tinha 2 caminhos ali, ou o esporte, que eu gostava muito, né, e que eu comecei a trabalhar nos domingos no esporte, fazendo plantão, ou o 2º caderno, que uma vez eu ofereci uma pauta, sugeri uma pauta para um colega, né, e ele, por que tu não faz tu, né, que tu gostou tanto? Aí eu sugeri para a editora do 2º Caderno, que era a Sandra Simon, né, e ela topou. Era uma matéria sobre a guerra entre a DC e a Marvel. Estava tendo um grande crossover, que é, né, a junção de personagens da mesma editora, de uma editora contra a outra. Algo que, pulando para frente, assim, que seria talvez a salvação do filme de super-herói hoje, né? Seria assim, vamos fazer então esse crossover, porque é muito difícil para os estúdios aceitarem fazer isso. A gente não ia entrar nessa polêmica, tu que está entrando. Né? Porque naquela época, nos anos 90, a gente está falando de 96, né? Eram muito populares esses crossovers, mas é algo que no cinema não foi feito e acho difícil de fazerem por questões contratuais, estúdios, etc. Bom, mas daí ela gostou da matéria, né? E ficou com o meu nome ali nessa situação assim de, quando surgiu uma vaga aqui, entrei no 2º Caderno. Primeiro eu fazia o roteiro de espetáculos e tudo mais, mas eu sempre gostei de cinema, né? Então me aproximei do Tullio Becker, saudoso Tullio Becker, que era o principal crítico de cinima. Né? Isso que eu ia te perguntar, tu tinha precursores já nessa área? Sim, eu lia muito o Goida, né? E o Tullio Becker porque eu lia Zero Hora. Também lia a Ilustrada, né? na Folha de São Paulo, gostava de ir nas segundas-feiras comprar, porque eu gostava muito de quadrinhos também, outra área que eu gosto muito é quadrinhos. Mas senti assim que seria legal me aproximar do Tullio Becker, né? Tinha o Marco Pinho também, para tentar começar a fazer matérias sobre cinema, né? E aos pouquinhos eu fui ganhando algumas oportunidades, fazer um VHS aqui, um DVD, acho que não tinha, nem tinha tanto DVD na época, assim. E hoje, olhando os textos do passado, são horrorosos, assim, horrorosos, né? Não estou dizendo que todos os jovens escrevem mal, claro que não, mas eu acho que a gente, na juventude, a gente tende a ser muito impressionista e a ser, eu, no meu caso, assim, tentava muito ser engraçadinho, né? E os textos são ruins, assim. Aí, me lembro, assim, talvez o primeiro texto mais adulto que eu escrevi, acho que foi sobre o filme Karáter, que é um filme holandês, que derrotou o filme do Brasil no Oscar. Agora eu me confundi se ele derrotou o Que é Esse Companheiro ou o Quatrilho.
Agora não me lembro qual dos dois foi, porque os dois filmes holandeses derrotaram os brasileiros, que é a Excêntrica Família de Antônia, né, e o Caráter, mas agora não me lembro a ordem exatamente. Isso aí é 97, 98, por ali, né. E aí também, só para terminar assim, aí eu entrei de vez no cinema quando abriu uma vaga para fazer o roteiro de cinema, que era receber as programações e montar a programação aqui no jornal. E eu aproveitei, sabe? Uma coisa que eu acho legal, que eu sempre costumo dizer assim, é que se tu quer trabalhar numa redação, faz o que aparecer, né? Pega o que aparecer, a não ser que seja muito distante daquilo que tu entende ou curte. Por exemplo, eu sempre digo assim, sem nenhum demérito para os meus colegas de Campo e Lavoura. Campo e Lavoura é algo que eu não conseguiria entrar, porque não faz parte do meu dia a dia. Eu sempre fui uma pessoa urbana, né? Nunca tive esse contato com a vida, com o agronegócio, nem nada, então não faria isso. Mas, só para resumir, assim, entrei no segundo caderno, fazia matérias de cinema, fazia comentários, mas depois minha trajetória teve muitas idas e voltas no esporte, no segundo caderno. Aí em 2014 eu fui para uma outra área, e aí em 2019, né, em agosto de 2019, que eu estreei como colunista de filmes e séries, porque surgiu uma oportunidade, né, a empresa a redação estava querendo ter alguma espécie de guia no site, né, mas daí eu juro para vocês que eu não advoguei em causa própria nem nada, porque estava fazendo outra coisa, mas eu disse, olha, acho que não faz muito sentido ter um roteiro no site. O que o senhor comentou sobre essa questão de mudança do presente e do passado, o que o senhor acha que mudou agora com a chegada dos streams? Que eu acho que não só os streams mudaram, mas aconteceu uma onda perfeita, assim, que as plataformas já tinham surgido, mas a pandemia acelerou uma mudança de comportamento, né? Os cinemas fecharam em 2020, né? E as pessoas que são ávidas por filmes foram para as plataformas, né? Surgiram novas plataformas nesse período também, e muita gente deve ter colocado na ponta do lápis né? Uma conta, né? Poxa, por mais caro que seja a Netflix hoje, acho que está 38 por aí, né? É mais barato do que ir ao cinema de dupla uma vez por semana, né? Ir no cinema no final de semana é caro, é um passatempo que se tornou caro realmente. Então acho que muita gente aproveitou esse momento da pandemia para mudar o seu comportamento, né? Se tornou muito mais caseira em relação a isso. Acho que as plataformas elas têm muitos pontos positivos e muitos pontos negativos, né? Eu vou pegar como exemplo a Netflix por ser a mais popular, a que é melhor de marketing, a que tem talvez a melhor plataforma do ponto de vista técnico, né? É difícil dar um galho na Netflix, é fácil de achar tudo lá. Eu acho legal que a Netflix investe em produções de outros países. A gente consegue ter contato com produções da Índia, da África do Sul, da Nigéria, da Coreia do Sul, da Argentina, de vários países a gente consegue ter esse contato. Mas eu me ressinto muito da falta de memória da Netflix, né? Eu tenho 50 anos, né? A minha adolescência foi o auge das videolocadoras, né? E entrar numa videolocadora era tipo entrar numa sala de cinema, entrava num mundo novo assim, que paralisava o tempo, e tu ia lá nas prateleiras lá dos faroestes, dos filmes de guerra, dos clássicos, tu podia, tendo, claro, o dinheiro para isso, mas podia aproveitar as promoções, né? Existiam promoções assim que tu pegava na sexta-feira, podia pegar 7 filmes na sexta-feira, devolver na segunda e pagava 4, 5, algo assim, né? Então eu pegava muitos filmes e fui conhecendo os filmes. Agora nós estamos nos aproximando do... Tá. Eu falo demais, tá? Tudo certo. Muito obrigada. Agora nós faremos um breve intervalo e logo estaremos de volta. Estamos de volta a mais um Entrevista Fabico, hoje com a participação especial do jornalista, colunista de filmes e séries, Ticiano Osório, que nos conta um pouco sobre a sua trajetória como colunista e também sobre o lançamento de seu primeiro livro. Ticiano, sobre a dinâmica da opinião em si, tu acredita que existem critérios técnicos mais rígidos, digamos assim, que tu utilize, ou a opinião acaba vindo mais naturalmente durante o processo de pensar a respeito daquela obra? Boa pergunta.
Eu trabalho numa redação que é generalista, né? A gente trabalha para todos os públicos. Então, eu procuro muito fazer uma comunicação com todos os públicos, né? Eu procuro conversar desde com a pessoa que não tem o hábito de ir ao cinema, às pessoas que têm o hábito de ver 2 filmes por dia, talvez, né? É difícil de acomodar tudo isso. Eu não sou um teórico do cinema, né? Eu não faço críticas que são que se atentam muito a aspectos muito técnicos de um filme, né? Eu procuro sempre fazer críticas sobre filmes que me provocam alguma coisa, seja positivamente, que é o que eu prefiro tratar de filmes que eu gostei, eu quero que as pessoas, que mais gente veja, ou negativamente. Os filmes mornos, assim, eu costumo até não escrever sobre eles, eu preciso que me desperte alguma coisa. E eu procuro, na hora de escrever, tentar traduzir o que aquele filme fez comigo, né? Se ele me provocou medo, se ele me provocou nostalgia, se ele me emocionou, se ele me fez pensar sobre uma situação social, assim por diante, e procuro concentrar os meus textos numa linha narrativa, né? Isso é uma coisa que eu persigo muito, assim, o encadeamento das ideias, dos parágrafos, né, que tem uma coerência. Eu não sou um crítico que vai, num parágrafo, falar da atuação, no outro parágrafo falar da fotografia, no outro parágrafo falar do roteiro. Não, eu escolho alguma coisa que eu vou me dedicar mais, para ter uma coesão no texto. Então, assim, eu não sou, como eu disse, não sou um teórico, eu procuro. Tem pessoas que fazem muito bem isso, como o professor Fábio Rockenbach, lá de Passo Fundo, recomendo que sigam ele no X, o antigo Twitter. Ele tem uma leitura de cena que eu acho fabulosa, assim, gostaria de ter aquilo, porque ele consegue ver um frame, né, e mostrar que como aqui ele botou, essa parte está iluminada, essa parte não está iluminada, ele mostra que esses 2 personagens estão separados. Né? Eles estão na mesma cena, mas por uma questão de iluminação, ou às vezes é um muro que está atrás deles, isso, toda a imagem tem significado, né? Nem sempre o diretor sabe, está fazendo aquilo lá conscientemente, né? Mas acho que isso é uma das coisas mágicas do cinema, que é a capacidade de cada um interpretar um filme ou uma cena conforme o seu repertório, a sua bagagem emocional, e uma coisa que eu considero muito importante, que é o estado de espírito do espectador quando está vendo o filme, né? Que isso faz muita diferença para, por exemplo, comédia, né? Às vezes a comédia pode ser a mais engraçada, mas tu não ter rido porque tu não estava naquele dia. Sim, tu estava dizendo antes também que os teus primeiros textos tu achava eles de mais baixa qualidade, por assim dizer. Tu acredita que a opinião crítica, nesse caso a respeito do cinema, é algo que fica mais sofisticado e profissional com o tempo e que, por exemplo, daqui a 4 anos talvez tua opinião esteja ainda melhor do que hoje? Eu espero que sim. Eu espero que daqui a 4 anos eu escreva melhor do que eu escrevo hoje, né? Como eu disse, assim, é difícil de a gente ter tanta autocrítica, né? Eu tenho alguns textos que eu acho que eu gosto realmente, assim, né? Tem outros que eu escrevi mais com pressa, talvez, ou com menos brilhantismo. E a própria opinião sobre o filme muda, né, com o tempo. A própria opinião sobre o filme muda, às vezes muda na segunda vez que tu vê o filme. Uma coisa que eu noto, assim, que vários críticos do exterior, eles conseguem ver 2 vezes o mesmo filme, né, antes de escrever. A gente não tem esse tempo, assim, não tenho esse tempo, gostaria de ter, mas não tenho. Mas é muito comum, não é muito comum, mas é comum acontecer de eu ter visto um filme, e um exemplo assim é o Maligno, que é um filme de terror do James Wan. Quando eu vi a primeira vez, não embarquei, mas depois fui ver com a minha esposa e minhas filhas, e elas gostaram muito, assim, e aquilo, como eu disse, o estado de espírito, mudou, assim, eu vi com outros olhos o filme e passei a gostar mais, né? Peço uma desculpa pro Maligno. Tu comentou sobre a maneira que tu formula os teus textos. Falando sobre a construção do teu livro, de onde é que surgiu a ideia e por que falar do filme do Batman? Assim? Tá bem, então de novo vou tentar ser resumidamente. Tá, assim. Mas assim, eu acho que o Batman, desde criança eu gostava do Batman. O Batman é um personagem que eu acho muito complexo, muito vivo. Ele é um personagem que se comunica muito facilmente com todos nós. Claro que ele tem um único superpoder que talvez seja o mais difícil de alcançar, que é ser bilionário, que faz toda a diferença para ele poder preparar o corpo e a mente. Mas fora esse pequeno detalhe, ele é o mais próximo, é o super-herói mais próximo de qualquer um de nós. Ele não foi picado por aranha radiativa, não é um alienígena que caiu na Terra, não é um mutante. Tá lá, tem dinheiro, tu vai poder ser o Batman se tu quiser, né?
Fora isso, ele tem uma origem muito trágica e então, de novo, assim, muito fácil de a gente ter uma empatia, né? Uma criança que viu os pais sendo assassinados, né? Então, isso marca, assim. Além disso, ele tem um visual que é muito sinistro, muito marcante. E, de novo, assim, né? Ele é um herói, né? Ele é um símbolo do bem, ele é alguém que a gente vê indo, né? Pessoas fantasiadas indo em hospitais para visitar crianças doentes, mas ele é um personagem que tem um símbolo do morcego, que é um animal associado às trevas, à morte, né? A doenças, à raiva, né? Então, essas contradições do personagem tornam ele fascinante. E por ele ser contraditório, também é fácil de ele ser moldado conforme o diretor que está trabalhando com ele ou conforme a época em que o filme está sendo feito. Então, torna esse personagem muito fascinante. Ele tem várias faces, né? Aproveitando que nós estamos, então, já no final da nossa entrevista, nós gostaríamos de convidá-la a participar de um bate-volta com algumas perguntinhas rápidas. E a primeira não podia ser diferente. Aproveitando o clima natalino, que nós estamos às vésperas do 25 de dezembro, gostaríamos de te convidar a responder... Luana, eu ia dizer, vamos dar para... O Tiziano aceitou uma entrevista no dia 22 de dezembro, né, Tiziano? Nada mais justo do que a gente receber com pelo menos um agrado de Natal aqui. Uma toquinha. Isso. Tá bom. A gente pode começar perguntando o teu filme de Natal preferido, por exemplo. Meu filme de Natal preferido. É difícil. Ou aquele que vem na mente, não precisa ser o preferido. O último que eu vi que eu gostei bastante, coincidência, né, é o Natal do Pequeno Batman, que é um longa de animação que está em cartaz no Amazon Prime Video. Chama atenção, mas esse desenho é bem bacana. Os traços são diferentes, assim, e pegam um aspecto diferente. É uma espécie de Esqueceram de Mim em Gotham. Sim. Eu recomendo esse aí. A gente vai fazer o bate-bola, então, com ele, pode ser? Então, eu vou te perguntar umas coisas rápidas. Um diretor internacional. Billy Wilder foi o diretor clássico que mais marcou e Christopher Nolan, um diretor que desde a primeira vez que eu vi me apaixonei por ele. Um diretor nacional. Eduardo Coutinho, diretor de documentários sensacionais, recomendo sempre Edifício Master. É um documentário que tu pode ver várias vezes, porque sempre vai ter alguma coisa nova nas histórias que os moradores desse condomínio em Copacabana contam. Sim. Um ator. Puxa, esse é mais difícil. Al Pacino. Al Pacino. Um filme nota 10 pra ti? Tem vários, mas eu vou... Assim, é que tem alguns que são meio hors concours, né? Todo mundo cita. Então, vou citar um que não é tão citado assim. Um Tiro na Noite, do Brian De Palma. Um filme nota 0. Não, tô brincando, não precisa. Mas tem algum filme nota horrível, assim, que tu tenha visto? Que tu não teve, tu desistiu de fazer vários, imagino, né? Mas... Bom, assim... Achei as Marvels o pior filme da Marvel, porque é completamente genérico, assim, não vi nada nesse filme. Não acho que seja um filme nota 0, tá? Mas é um recente, assim, dos piores do ano, os Marvels. Dos antigos filmes da Marvel, né? Isso eu achei muito genérico, assim, muito sem nenhum charme, sem nenhuma personalidade. Como eu disse, assim, filme morno, assim, não me agrada. A gente tem tempo para mais uma? A gente tem... Eu queria entender um pouco da tua rotina de trabalho. A gente falou várias vezes do teu contato com o cinema, depois mudou para o VHS. Qual é a tua rotina? Tu precisa ir ao cinema todos os dias? Tu vai... Tem várias coisas que são de rotina. Tem as sessões de imprensa dos filmes que vão estrear no cinema. Mas eu não preciso ir em todas. Eu recebo os convites e eu decido, assim, conforme tanto o meu tempo quanto o meu interesse. Ou também a questão de saber que aquele filme... vai ter o interesse do público, mas eu não vejo necessariamente todos os filmes que têm interesse do público. Tento fazer isso. Eu tento ser eclético, né? Eu tento falar tanto de um filme que está na MUBI, quanto um filme que está na Netflix. O streaming te facilitou bastante isso. Facilitou. Como eu disse, como eu lá não falei no início, assim, como eu trabalho com as coisas que me dão prazer, é normal que eu trabalhe, entre aspas, num horário de lazer. Eu estou vendo um filme e aí, esse filme eu gostei, eu vou recomendar esse filme na minha coluna. Mas tem, como eu disse, tem as coisas do horário de trabalho, são as sessões de imprensa, né, ou os links de imprensa dos filmes também, né, que a gente recebe. Eu não tenho obrigação de fazer tudo por sorte, por talento, por experiência, né? Eu tenho, como colunista, eu tenho autonomia, né? Eu que decido o que eu vou fazer. O ônus e o bônus é meu. O ônus é meu. Se eu não vejo La Casa de Papel, por exemplo, que é um seriado que eu não gosto, né? Eu sei que eu estou perdendo audiência por não falar sobre La Casa de Papel.
mas eu gosto do prazer de indicar coisas diferentes, né, para os leitores, e gosto muito do contato com os leitores, né? Na minha caixa de comentários, acho que um dos maiores elogios que eu recebi foi quando um cara, não era nem direto para mim, mas foi quando um cara escreveu no final do Twitter assim, em geral as caixas de comentários das matérias dos grandes portais são um horror, um lixo e tal. A exceção é a coluna do Tiziano Osório. Muito obrigada pela resposta. Ficamos muito felizes em te receber aqui. E agora nós estamos chegando já ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela atenção de quem está nos assistindo. Até a próxima!